superficial, aquilo que é literal, mas que também, Senhor, possamos nos aprofundar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço e glorifico o teu nome, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Amém? Então, irmãos, vamos estar indo. Aqui a gente vai pegar um recursozinho, que é os óculos, para a letra, né? E a palavra que o Senhor tem nos dado nessa noite é na carta aos Filipenses, irmãos, capítulo 2. Aliás, capítulo 1. Capítulo 1. A partir do versículo 27. Vamos também estar lendo alguns versículos anteriores, porque para dar o restante do embasamento. Então, no versículo 1 ainda, no versículo 21 ainda, nós poderíamos começar do 21, que aí já damos a sequência. Então, Paulo falando para o povo da igreja de Filipos: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vós gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele nos traz essa carta junto ali à igreja de Filipos, né? E ele claramente ele coloca ali, ou melhor dizendo, ele se coloca numa divisão de sentimentos, não só de pensamentos, porque primeiramente ele testemunha, ele diz que é claro que o melhor, não é? Ou o mais importante para ele, que Cristo vivesse na vida dele, mas que também, não é, se tivesse que morrer também, não é, por estar vivendo, estar levando não só a cruz de Cristo, mas levando o seu evangelho, levando a sua palavra para a glória do Senhor, também para ele, se tivesse que morrer por amor a Cristo, não teria problema nenhum. Não havia aquele temor que quando às vezes se fala em morte, em provação, ou isso ou aquilo, nós geralmente, pela nossa natureza carnal, né, nos assustamos, nos amedrontamos e não queremos, né, naturalmente morrer, né? Mas eu tenho até 2 testemunhos que a gente vai estar aqui, né, colocando, porque tem a ver com essa mensagem, né? E Paulo ficou, né, realmente ficava dividido,
por ele, né? Ele preferiria já que Cristo o levasse, seja por que circunstância fosse, não é? Para que ele já estivesse assegurado, já fosse daí um participante da glória eterna. Mas Paulo coloca o seu sentimento pessoal, coloca o seu sentimento de pessoa, coloca o seu sentimento de evangelista, coloca o seu sentimento de pastor, coloca o seu sentimento de servo do Senhor, não é? E ele diz, não, assim como Jesus também disse, Pai, se for possível, passa esse cálice. Mas ele entendeu que se o Senhor fizesse passar esse cálice, nenhuma alma se salvaria. Nós não estaríamos aqui nessa noite, nem pregando e nem vocês ouvindo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, esta é a missão daquele que serve ao Senhor. Agora, trazendo um pouco para nós, irmãos, é para isso que o Senhor também nos escolheu. Não é? Quando nós falamos de uma boa obra, essa boa obra tem sofrimento, tem perseguição, tem enfermidade, tem problemas financeiros, tem às vezes depressões, às vezes tem vales, tem desertos, tem muitas situações negativas, mas também com isso a nossa fé é alicerçada, muitas vezes a nossa vida espiritual que acaba sendo uma vida mais religiosa do que espiritual. Vamos aqui, vamos no culto, vamos isso e aquilo, e fazemos aquilo, e ofertamos e dizimamos isso e aquilo, e achamos que isso é suficiente, quando Deus quer o nosso coração, quando Deus quer a nossa vida, e também para que Ele possa usar para a glória dEle. E se estamos cheios do Senhor, e se estamos cheios da glória dEle, aleluia, tudo aquilo que nós formos fazer vai prosperar, porque o Senhor vai se responsabilizar. Ele se responsabiliza pela palavra, e se pela palavra diz que Ele nos vocaciona para o ministério, se pela palavra dEle diz que nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, façamos o ID do Senhor, aleluia. E é isso que Paulo procurava passar para a igreja através da carne, não é? E ele continuava falando, olha, apesar de constrangido, ele estava querendo dizer, puxa vida, eu queria pedir ao Pai que Ele terminasse a minha estada aqui sobre a terra, não é? Certamente cansado, certamente já sentindo tantas opressões, enfim, mas ele colocou, como já exemplifiquei com Jesus, não é, que não era a sua vontade, mas que fosse a vontade do Pai, que fosse a vontade de Deus na vida dele. E principalmente aqui, ele tratando com a igreja, não é, aos filipenses, não é? Porque Paulo fala antes, lá bem no início, não é, de como recordava, não é, pela cooperação deles, não é, no Evangelho. Então Paulo se sentia, de certa forma, não digo obrigado, irmãos, mas como ele mesmo disse, usando aqui a palavra, constrangido, seja por amor, irmãos. Quando o constrangimento, não é, nos faz, não é, nos constrange, não é, o amor de Deus nos constrange, irmãos. Não só amar, mas perdoar, se colocar cada vez mais, deixar às vezes isso ou aquilo, deixar a família, porque, irmãos, muitos de nós, quando se converteu, teve que em parte se afastar, e outros se afastaram de nós. Por quê? Porque daí já não estávamos com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, né? Já não querendo mais ser dominado totalmente pelo pecado, mas, né, entendendo que a conversão exigia mudança, e até os dias de hoje, irmãos, dia após dia, isso é um processo na nossa vida, que temos que estar, não é, orando, como já falei, mas temos que estar vigiando não só o ladrão, vigiando não só para não ser correr o risco de vida, mas também vigiando para a nossa carne, né, pelo nosso eu, não é, pela nossa tendência, não é, pelo próprio mundo, não é, que estamos aqui no mundo, como Jesus disse, olha, Pai, não tira eles,
não tira eles, né? Mas só livra eles do mal, né? Eles estão no mundo, né? E eles estão sendo ou vão ser, melhor dizendo, tentar ser cooptados, tentar novamente, né, vir aqueles velhos sentimentos, principalmente quando acontece alguma coisa, seja no meio da família, seja pela vida financeira, e às vezes até na igreja, irmãos, se sofre decepções, não é? E alguns até abandonam a igreja. A gente estava falando isso há pouco, não é? Uns abandonam a fé, outros, não é? Trocam de igreja, enfim, não é? Então, irmãos, mas o que Deus quer trazer, não é? Num outro ponto, não é? Que a gente, apesar de às vezes passar por tudo isso, irmãos, sigamos não só a fé, mas também a vontade do Senhor, não é? Assim como Paulo diz aqui, não é, que ele, né, estava se convencendo, e seguramente o Espírito Santo o ajudou, não é, para que eles não ficassem entre dois sentimentos, não é? O Espírito Santo vem certamente e diz: ó, Paulo, não é? Há muitas vidas, há essa igreja aí que corre o risco, não é? de tudo aquilo que tu plantastes, não é? O inimigo vir através dos homens, não é? Através, não é? do fato da igreja de repente não vigiar e entrar espíritos de divisão, espíritos que viessem enfraquecer, e toda aquela obra lá no início, se não perecer ou deixar de existir, mas enfraquecer de tal maneira. Então Paulo não é, continua se colocando, e depois ele começa, não é, a orientá-los, não é, para que eles, não é, através daquilo que, não é, fora plantado, não é, por Paulo também juntamente com seus companheiros, não é, para que eles, não é, tivessem este mesmo sentimento, não é, vivessem em harmonia, vivessem num mesmo espírito, não é, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E não é diferente nos dias de hoje para nós, irmãos, como igreja. Não podemos, não ter pensamentos aqui diferentes, irmãos. Não podemos estar pregando 3, 4 evangelhos. Há um só evangelho, que é a palavra, irmãos. Eu estou dizendo de uma forma genérica, irmãos, não estou aqui com uma insinuação de crítica. Eu estou dizendo que não devemos, que temos que vigiar nesse sentido. Apenas trago uma referência, irmãos. Até há um pouco tempo atrás ainda, não é? Estávamos praticamente lutando e dividindo espaço com o evangelho da prosperidade, como se a prosperidade fosse maior e melhor do que o evangelho da salvação de Jesus Cristo, não é? Anulando ou diminuindo o efeito da cruz, diminuindo o efeito do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, miseráveis pecadores, ainda que justificados, mas miseráveis pecadores. Por isso, damos glórias ao Senhor, porque pela sua misericórdia, irmãos, mais uma vez digo, estamos aqui nessa noite, todos nós, todos vocês que assistirem este vídeo, esta mensagem, esta pregação, aleluia, que o Espírito Santo esteja falando bem forte ao teu coração, aleluia. Não dê ouvidos, não é, a vozes estranhas, mas ouça a voz do teu pastor. Aprenda a ouvir a voz do teu pastor. Aprenda a ouvir a voz. E se você ainda não consegue, peça ao Senhor essa experiência, aleluia. Ainda que tu não ouça a voz dele audivelmente, o Senhor, melhor dizendo, o Senhor fala com alguns audivelmente, mas outros ele fala através do Espírito Santo. Mas mesmo assim, nós vamos aprender a qual voz, irmãos. Nós temos algumas vozes, irmãos, que é melhor não escutar.
Nós temos a voz do nosso coração, do nosso eu. Não é boa. Porque isso era como nós vivíamos antes de conhecer ao Senhor, ou mesmo quando o conhecemos, mas não havíamos tomado uma decisão ainda de deixar Ele não só mudar, transformar a nossa vida, mas começar a cuidá-la. Também, irmãos, temos este mundo que vem com as suas ofertas, vem com seus floreios, vem e como também antes, já quem sabe quantas vezes enganados por situações, enfim, mas glórias ao nome do Senhor, que o Senhor tem, creio que, se não todos nós, mas a maioria, mas se você, quem sabe não tem se apercebido de alguma situação ou de outra, aleluia, que o Espírito Santo nessa noite te revele, toque no teu coração, toque no teu entendimento antes, porque o entendimento que vai levar para o coração aquilo que recebemos, aquilo que ouvimos, aquilo que assimilamos, aleluia, não é que nesta noite, aleluia, deixa o Espírito Santo, dá liberdade, porque se tiver alguma coisa que não é só em relação a tu estar em pecado, mas quem sabe alguma coisa que está te atraindo, quem sabe alguma coisa que está fazendo o approach, o inimigo está usando, como a gente costuma dizer, com um sapatinho de veludo, de uma forma sutil e estratégica para te trazer, novamente, para o mundo, daqui a um pouco tu está dividindo e não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois pensamentos, que são os pensamentos do Senhor, ainda que eles sejam mais altos do que os nossos, aquilo que o Senhor sabe que poderemos entender e poderemos ser firmes naquilo, o Senhor revela, o Senhor compartilha, o Senhor traz. Aleluia. Não é? E que também, irmãos, não possamos estar intimidados, aleluia, não é, pelos adversários. Quantos adversários, irmãos? E quando aqui fala adversário, não é só o inimigo da nossa alma, não é? Que para completar, não é? Eu já entrei aqui justamente para que entendamos. A terceira voz que não devemos ouvir é a voz do inimigo, que vai vir principalmente nos momentos mais difíceis. Não aconteceu, não vai acontecer. Deus, e muitas vezes mente que tu possa estar em pecado, que tu possa estar em falta, e às vezes a gente atribulado naquela situação já acha mesmo, já acredita numa mentira que é uma verdade, que parece ser uma verdade. Mas essa é a forma que o inimigo trabalha e age. Então, essas três vozes não, mas a quarta voz, a voz do Espírito Santo, a voz da vontade do Senhor, aleluia, como já disse antes, não é? Ouçamos, não é? E o que diz a palavra? Se nesta noite, não é? Ele está batendo nos nossos corações nessa noite, pelo poder deste Evangelho, aleluia, Evangelho da salvação, não é? Através de Jesus Cristo, não é? Deixa o Espírito Santo entrar, deixa ele cear contigo, deixa ele mudar aquilo que precisa ser mudado, deixa ele transformar aquilo que ainda precisa ser, deixa ele acrescentar a tua fé, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, não é? Então, adversários, não é? Como já citei lá inicialmente, problemas financeiros, enfermidades, às vezes problema familiar, problemas com filho, e às vezes alguns até com problemas entre os casais, não é? E não esqueçamos, irmãos, pela palavra, irmãos, você que talvez, não esteja num momento difícil, não esqueça da palavra. Um reino, uma casa, um lar, uma família dividida não subsiste. Acaba abrindo brecha e o inimigo entra.
É como se nós estivéssemos revelando uma senha, irmãos. Falando tecnologicamente, em tecnologia, é como se nós estivéssemos revelando. Nós não somos perfeitos. Eu sei que tem momentos que a gente vai errar, vai falar uma palavra, ou não vai. Às vezes erramos não fazendo nada, negligenciando. Isso pode causar, às vezes, um atrito, pode causar uma discussão, não é? Mas quando a palavra diz que a gente não deve discutir genealogia, isso, aquilo, também, irmãos, a discussão por eu achar que eu estou certo, ou que, não é, a outra pessoa está certa, isso não vai trazer edificação nenhuma, isso não vai trazer crescimento, ao contrário, vai trazer aborrecimento, vai trazer mágoa, pode trazer tristeza e pode trazer inclusive rompimento. Então, não é que o Espírito Santo nessa noite, aleluia, eu sei que é Ele que está trazendo, é Ele que está colocando na minha boca. Isso não são conceitos meus, não são, são através da palavra, irmãos. Mas como, voltando a Paulo ainda, não é? E como eu disse que eu tinha um testemunho, não é? Que Paulo fica ali, não é? Ali, não é? Puxa vida, como eu gostaria de já estar encerrando a minha carreira, não é? Mas, não é? Eu ouvia esse testemunho que um casal já bem idosos, não é? Estavam num lar geriátrico, isso lá nos Estados Unidos, né? E eles tinham, ou pelo menos foi citado, 2 filhas, não sei se era só elas, mas elas recebem às 4 horas da manhã, lá pelo funcionário da casa geriátrica, não é, que a mãe delas havia falecido. E o pai dela também estava lá, nessa mesma casa, como elas não tinham condições de... e principalmente a mãe, que já tinha Alzheimer. Então o pai basicamente foi junto, não que elas não poderiam cuidar dela, né? Não teriam essa condição, não é? Mas o pai, o marido, se sacrificou no sentido de repente ficar no convívio com as filhas, porque ele não tinha problemas mentais, não tinha problema, não é, aparentemente, não é grave, e elas se deslocam, não é, até a casa geriátrica, e lá, não é, depois das 4 da manhã, mas às 4 horas elas receberam a mensagem. É importante frisar isso, irmãos, que vocês vão entender no final desse testemunho. Então, às 4 horas elas receberam, até se deslocarem, não sei qual é a distância, foram lá consolar o pai, e de repente, pensando que... E o pai sentado, pegou e disse para elas, agradeço ao Senhor, porque o Senhor trouxe descanso a ela, né? Porque sabemos, irmãos, que alguém com essa doença, Alzheimer, não tem mais lucidez, não tem mais, a ciência das coisas, enfim, ele estava agradecido a Deus. E aí, ele, com a mesma tranquilidade, com a mesma paz que estava demonstrando, ele disse, agradeço ao Senhor, mas peço a Ele que me leve. Muito bem, as filhas, né, com aquele desfecho ali, viram que ele estava bem, voltando para casa, para, quem sabe, descansar um pouco mais, ou, quem sabe, já começar as tratativas, né, do funeral da mãe. 7 horas da manhã, liga o funcionário novamente. Olha, o teu pai também faleceu. Aleluia. Então, irmãos, eu tenho ouvido alguns testemunhos, não é o primeiro, irmãos, eu estou compartilhando esse, não é? Porque ouvi hoje, não é? Mas a gente tem compartilhado
não é? E tem visto que Deus, irmãos, tem ouvido o pedido dos seus servos. E eu creio que aqui, se Paulo se não colocasse o seu sentimento em relação à igreja, ou o que ele poderia fazer ainda, eu não tenho dúvidas hoje que o Senhor o levaria. Mediante já uns 4, 5 testemunhos que eu tenho ouvido diretamente, não é? E teve testemunho em que a pessoa, o anjo do Senhor estava ali dizendo: olha, se tu quiseres, é a hora para entrar. E a pessoa disse: não, eu quero voltar para minha família, eu quero ainda fazer alguma coisa para o Senhor. E o Senhor atendeu, voltou, não é? Mas algumas situações, não é? E eu tenho, só para complementar, porque é bem específico em relação a isso, não vamos deixar para outra ocasião. Fez 5 meses ontem que o meu irmão do meio faleceu através da Covid. Mas ele havia perdido a esposa 4 meses antes de câncer. E ele não falou isso generalizadamente, mas para um amigo, para um irmão, e também, não ali para seus filhos, a sua família, ele colocou que ele queria ir encontrar a sua esposa. Claro, no entendimento dele, nós sabemos que isso não acontece instantaneamente, imediatamente pela palavra, mas pelo sentimento dele. Ele ficou muito deprimido e ele foi acometido pela Covid. Irmãos, em 4 dias, ele não tinha nenhuma doença assim, daquelas que é citada, diabetes, problema de hipertensão, isso, aquilo, né? E em 4 dias ele morreu. Ele já, quando entrou no hospital, ele já foi entubado. E menos que 4 dias, 13 dias e meio, estou arredondando aqui, em 13 dias e meio, eu digo, faleceu. O Senhor atendeu a vontade dele. Então, esses 2 testemunhos aí, irmãos, não é? Deus também, mas não estou dizendo aí para ninguém, não tome isso como uma regra geral, não é? De também, não é? Já, eu estou lutando, estou cheio de dificuldades, o melhor, não é ir para o céu. E ainda ouvindo esse testemunho aí, o Senhor vai ouvir a minha oração, irmãos, não é? Nós não somos daqueles que, não é, recuam, irmãos. Paulo não recuou, e nós como igreja temos que, não é, seguir, não é? Deixemos, não é, que o Senhor sabe quantos dias, se Jesus não voltar, nós vamos viver sobre a face da terra. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos saúde, enquanto estivermos, não é, condições de fazer a vontade do Senhor, que façamos no mesmo sentimento, sem divisões, sem achando que a gente é melhor do que esse, ou que eu faria melhor. Faça aquilo que Deus te vocacionou. Se alguém que o Senhor vocacionou não está fazendo conforme a palavra, não é conforme o que nós achamos, irmãos, conforme a palavra, ele vai ter que responder para Deus. Nós vamos ter que responder para Deus o que fizemos de errado e o que não fizemos, e o que deixamos de fazer. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que Deus nos trouxe essa noite, através da Igreja Amanhecer. Quero deixar aqui um convite para sexta-feira, a partir das 20h30, né? Aí temos nossa live de oração, né? Para que, não é, todos possam ter a oportunidade não só de trazer os pedidos, seus pedidos, dos amigos,
né, de pessoas, enfim, mas que também possam ser usados como vasos, como intercessores para a glória do Senhor. O Senhor nos trouxe esse culto, né, nós não tínhamos esse culto, né, ano passado o Senhor nos trouxe a revelação, o entendimento, para que a gente tivesse este culto, não é? E a gente até um pouco assim, as pessoas, né? Mas também Deus sabia que naquele momento ali de Covid, né? Que as pessoas estavam mais sensíveis, mais abertas, não é? E realmente foi segundo a vontade do Senhor. Fiquem na paz de Deus, não é? Que essa palavra possa ter trazido entendimento, crescimento e que a nossa fé, dia após dia, não é? Possa estar sendo, não é? Acrescentada pela palavra do Senhor, pela oração, pela consagração também. Então, glórias a Deus. Amém. Um grande abraço a todos.